O mundo pós-moderno afirma que o inferno não existe mais. Parece que apagou o inferno. Sim, apagou da consciência de muitas pessoas, mas não apagou o inferno de sua realidade. Convido você, nesta pequena aula, a tratarmos sobre o inferno. Mas aqui nós vamos relacionar a Santa Teresa de Ávila ao surgimento de um novo carisma na igreja, que é da Reforma do Carmelo, e a visão do inferno dos pastorinhos de Fátima. Então, convido você a ficar comigo por alguns minutos para tratarmos sobre estes temas tão importantes para nós e para a igreja. Se inscreva no canal da Escola do Carmelo, aperte o sino de notificação para você não perder nenhum vídeo. Santa Teresa de Ávila, no ano de 1559 ou 1560, um dia, estando em oração, ela se viu no inferno. E assim diz ela: certo dia, estando em oração, vi-me de repente, sem saber como, no inferno. Entendi que o Senhor queria que eu visse o lugar que os demônios tinham preparado para mim. Olha, os demônios tinham preparado para mim. Quer dizer, o Senhor fez com que ela visse o lugar que o demônio havia preparado para ela. Isto é, na casa do Pai há muitas moradas. No inferno também. O inferno, a morada para todo mundo, desde que renuncie a Deus, que não queira saber de Deus, que não queira saber nada de Deus, e excluir a salvação da própria vida. Então, lá há lugar para todo mundo. Santa Teresa diz: os demônios, tu visse o lugar que os demônios tinham preparado para mim. E como ela se sentiu no inferno? O que ela viu no inferno? A entrada me pareceu um longo e estreito túnel, semelhante a um forno muito baixo, escuro e apertado. O solo dava a impressão de conter uma água igual a uma lama muito suja e de dor pestilencial, havendo nele muitos répteis daninhos. Havia, no fundo, uma concavidade aberta numa parede, parecida com um armário, onde fui colocada, ficando bastante apertada. E o que senti parece ser impossível de definir, de fato, e de entender, mas senti um fogo na alma que não sei como explicar. As dores corporais eram tão insuportáveis que mesmo os tantos sofrimentos que tive nesta vida, que foram graves, e segundo os médicos, os maiores que se pode passar aqui, não foram nada em comparação com elas, ainda mais que percebi que elas seriam sem fim, incessantes. Para que Nosso Senhor vai dar a visão do inferno para Santa Teresa? Não só a visão do inferno, Santa Teresa, ela vê o inferno, mas também se sente no inferno. Ela faz a experiência do inferno. Ela sente a tamanha dor. Esta visão, durante a oração, vai trazer frutos abundantes para a vida de Santa Teresa de Ávila. Esses frutos, eu trato aqui de dois. Uma das maiores graças que o Senhor me concedeu, pois me trouxe grandes proveito, tanto para que eu perdesse o temor das tribulações e contradições desta vida, como para que me esforçasse por padecê-las e dar graças ao Senhor por ter me livrado, como é agora a minha convicção, de males tão perpétuos e terríveis. Então ela, tendo a visão do inferno e se sentindo no inferno, qualquer sofrimento que venha não vai desesperar mais Teresa de Ávila. Por quê? Porque ela sempre comparava aquele tamanho sofrimento. E uma grande consequência desta visão do inferno é o surgimento do carisma
do Carmelo Descalço. Sim, o surgimento. Santa Teresa vai reformar o Carmelo Descalço. Olha bem, isso também criou em mim uma grande compaixão pelas muitas almas que se condenam. E intensos ímpetos de salvar almas, pois tenho a impressão de que para livrar uma só delas de aflições tão graves, eu voluntariamente enfrentaria muitas mortes. Aqui Santa Teresa está no contexto do Renascimento. O que está acontecendo no Renascimento? Renascimento, nós temos a Reforma Protestante, e Santa Teresa pensa, fora da igreja não há salvação, e ela, vendo tantas pessoas se converterem, ela tem essa aflição no seu coração, na sua vida, e Deus dá essa visão para ela. Então ela quer rezar pela conversão dos pecadores, pela conversão dos hereges, ela quer rezar pelos que estão defendendo a fé, ela quer rezar também por aqueles que estão em missão, descobrindo as novas terras, os novos mundos. Então vai rezar por aqueles que não se converteram, que não receberam o batismo. Então é neste contexto que Santa Teresa vai tomar uma decisão de viver profundamente os votos religiosos, viver a regra. Olha, imaginando o que poderia fazer por Deus, pensei que a primeira coisa era seguir o chamamento que Sua Majestade me fizera para ser religiosa, respeitando a minha regra com a maior perfeição possível. Pois bem, isso é uma dimensão pessoal, vou viver perfeitamente a regra. Mas ela olhando para aquele mosteiro com 180 monjas, muita gente, e uma regra já mitigada em 1432 pelo Papa Eugênio IV, ou seja, uma regra mais facilitada, ela sente o desejo de não só viver sozinha essa regra, mas de reunir um grupo. Quando que ela pensa em reunir um grupo? Ela conversando sobre esse desejo de viver a regra profundamente, alguém sugere para ela, por que não funda um mosteiro? E aí ela assume essa ideia e vai fundar um mosteiro em 1562, que é o Mosteiro de São José. Para que as irmãs vão estar ali reunidas, justamente para rezar pelos pecadores, para rezar por aqueles que abandonaram a fé, para rezar por aqueles que ainda não conheceram a Deus, para rezar pelos defensores da fé. Então o carisma do Carmelo tem uma missão apostólica. Por isso que a oração de Santa Teresa, a oração contemplativa, é também oração apostólica. E nós vemos assim uma monja hoje com maturidade, e lembramos aqui a irmã Maria da Paz, com fé em Deus será uma santa brasileira, que faleceu há pouco tempo em Fortaleza. Ela dizia, a carmelita deve se ocupar do mundo, ou seja, deve rezar pelo mundo. O Carmelo, ele reza pelo mundo, e rezar pelo mundo é rezar pela conversão, para que todos conheçam a Deus. Pois bem, depois desta reflexão, aqui eu venho com a visão de Fátima, que é muito importante para este contexto de reflexão. Veja bem, na terceira aparição de Fátima aos pastorinhos, dia 13 de julho, Nossa Senhora vai dar a visão a eles do inferno. Claro que haverá uma diferença grande dessa visão de Santa Teresa, porque Santa Teresa tem a visão, mas se sente no inferno. Os pastorinhos não, eles vão ver o inferno. E aí vemos como foi dita esse acontecimento. Maria Santíssima revela então os 3 pastorinhos a primeira parte do segredo de Fátima, a visão do inferno. A segunda parte do segredo, o anúncio do castigo, dos meios para evitá-lo. A terceira parte do segredo permaneceu desconhecida até 2000.
Pois bem, o que Nossa Senhora estava dizendo para eles? Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício. O que? Fazendo algum sacrifício, o que os pastorinhos deveriam dizer? Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ao dizer estas palavras, abriu de novo as mãos, como havia acontecido já nas duas vezes, e abrindo as mãos, um reflexo apareceu penetrar a terra e os pastorinhos viram como que um mar de fogo. E mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, em forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas em os grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Pois bem, meus irmãos e irmãs, eles ficaram assustados com esta visão. Claro que o objetivo de Nossa Senhora não era assustar os pastorinhos, vou dar um susto nele, não era essa. A intenção era despertar no coração o desejo e de difundir também esse desejo, essa obrigação de rezar pelos pecadores. E Nossa Senhora vai dizer para eles: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores para salvar. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Então, para salvar, vistes o inferno, para onde vão as almas dos pecadores, dos pobres pecadores, para salvar as almas dos pecadores. Então, é fazer a consagração ao Imaculado Coração, estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Pois bem, Lúcia, que teve esta visão do inferno, ela se tornará carmelita. E aqui tem uma vocação em comum, aquela experiência de Santa Teresa, do desejo de salvar as almas. Não tenho dúvida que no coração de Lúcia tinha esse desejo de salvar as almas. E no Carmelo ela vai encontrar esse carisma, o carisma de salvar as almas, de rezar incessantemente pela Igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, daria muito assunto, uma aula muito boa sobre isso, mas fico por aqui e digo a vocês: rezemos juntos pelos pecadores. Eu sou um grande pecador, mas reze para que eu me converta e seja santo, talvez como você já esteja sendo. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós.